aula de hoje a gente vai ver MDC, máximo divisor comum. E antes de explicar para vocês o que seria MDC, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns conceitos introdutórios. Entre eles a gente tem o conceito de números primos, que é todo número natural maior que 1, que possui apenas dois divisores, ou seja, 1 e ele mesmo. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, infinitamente. E uma coisa que é importante lembrar é que o 2 ele é o único número primo que é par. O outro conceito é o conceito de fatoração, que significa decomposição dos números. E a teoria fundamental da aritmética diz que todo número ou ele é primo ou ele é produto de números primos. Como a gente pode ver aqui, eu trouxe dois exemplos, o 8 e o 9. O número 8 ele é um número par, então significa que ele não é um número primo, mas eu posso escrever ele da seguinte forma, como produto de 2, ou seja, se eu escrever 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 8 e eu utilizei apenas números primos. A mesma coisa com o 9, que eu posso escrever da seguinte forma, 3 vezes 3. E eu também utilizei só números primos. Como segundo tópico da nossa videoaula, agora a gente tem o conceito de máximo divisor comum, que é o maior número divisível entre dois ou mais números, ou seja, o máximo divisor comum. E eu gostaria de lembrar para vocês que divisor é aquele número que quando a gente divide um número por ele, a divisão é exata, ou seja, o resto é igual a zero. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, 24 dividido por 6. Para esse 6 ser divisor de 24, o quociente, que é o resultado, ele tem que ser exato e também tem que ser resto zero. E aí, como que a gente vai fazer? A gente faz 24 dividido por 6, vai dar 4. Que se eu multiplicar 4 por 6, vai ser igual a 24. E 24 menos 24 é igual a zero. Outra coisa que também é muito importante saber é que 1 é o menor divisor de qualquer número e o maior divisor é sempre ele mesmo. Para o cálculo do MDC, ou seja, para a gente descobrir qual o máximo divisor comum entre dois ou mais números, existem vários métodos. E um deles é a listagem dos divisores. Ou seja, que a gente vai analisar o número e aí a gente coloca todos os números que são divisores dele e no final a gente compara quais os números que aparecem para os dois números que a gente quer descobrir o MDC e aí ver qual número é maior, assim a gente descobre o máximo divisor comum. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que eu quero saber o MDC de 20 e quinta. Aí a gente começa, como eu já falei para vocês, listando quais números são divisores, no caso de 20. E aí lembrando que sempre o menor número é 1. Como 20 é par, ele também é por 2, por 4, por 5, por 10 e por ele mesmo, que é 20. O outro número que eu quero saber é o 30. E eu faço a mesma coisa, coloco os divisores dele, começando por 1. Como ele é par, eu posso dividir por 2 também, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por ele mesmo. Depois de fazer a listagem dos divisores dos dois números, a gente observa quais números aparecem, tanto nos divisores de 20 como nos divisores de 30.
E isso se chama de interseção dos divisores de 20 e 30. Então, observando, a gente vê que o 1, o 2, o 5 e o 10 aparecem tanto para o 20 como para o 30. Então, isso aqui eu vou chamar de divisores em comum. E depois que a gente faz essa análise, a gente observa qual é o maior número. Nesse caso, a gente tem que é o 10. Então, significa que o máximo divisor comum entre 20 e 30 é igual a 10. Apesar do método de listagem de divisores ser um método fácil, ele acaba se tornando um pouco complicado. Por causa que vai ter questões que a gente pode ter um número muito grande e na hora de fazer a listagem dos divisores vai acabar que o número ele vai possuir muitos divisores, então vai ficar um pouco mais difícil de encontrar o MDC nesses casos. Por isso que existe um outro método, né, que é a fatoração, que eu já expliquei para vocês o que é lá no começo do vídeo, que é justamente a decomposição dos números. E eu trouxe aqui o mesmo exemplo do método passado, que é o MDC de 20 e 30. E para a gente fazer a fatoração de 2 ou mais números, a gente usa sempre números primos, que eu também já expliquei para vocês, que é quando o número ele possui apenas 2 divisores, um e ele mesmo. E aqui, na hora da fatoração, a gente tem que lembrar que tem que ser sempre uma divisão simultânea. Ou seja, eu vou colocar um número primo aqui e esse número primo ele tem que dividir todos os números ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 números pares, então eu posso começar utilizando 2. Mas se fosse apenas um par e o outro número não fosse, eu já não poderia, porque eu não, a partir daí eu não faria a divisão simultânea. Então aqui eu começo com 2, que é o primeiro número primo, e 20 dividido por 2 é 10, e 30 dividido por 2 é 15. E é aquilo que eu estava acabando de falar para vocês, que eu vou ter agora um número par e um número ímpar, então eu não posso mais dividir por 2, porque eu não vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número. E o próximo número primo é o 3, só que o 3 eu também só posso dividir um dos números, que é o 15, eu não posso dividir o 10. Então eu vou para o próximo, que é o 5. Que vai ser 10 dividido por 5, 2, e 15 dividido por 5, 3. E aqui chegou onde eu não posso mais dividir simultaneamente por nenhum número primo, então o meu máximo divisor comum de 20 e 30 vai ser o produto disso aqui, que é 2 vezes 5, 10. Então significa que o MDC é 10. Ou seja, é um método mais simples de encontrar o máximo divisor comum de 2 ou mais números. Eu trouxe também aqui outro exemplo, que é o MDC de 45 e 18. E a gente segue o mesmo modelo que a gente estava fazendo anteriormente. O primeiro número primo é 2, só que eu só poderia dividir o 2. Só poderia dividir o 18 por 2, porque o 45 ele não é par. Então a gente pula para o próximo número primo, que é o 3. E aqui os dois números são divisíveis por 3. Que se eu dividir 45 por 3, vai ficar 15. E 18 por 3, 6. E deu aqui um resultado que eu posso novamente dividir por 3. E vai ficar 15 dividido por 3, 5. E 6 dividido por 3, 2. E aqui eu não vou mais conseguir dividir por um número primo simultaneamente, então o máximo divisor comum vai ser o produto desses dois números, que é 3 vezes 3,
9. Então, o máximo divisor comum de 45 e 18 é igual a 9. E agora, pessoal, como terceiro e último tópico do nosso vídeo, eu vou falar para vocês algumas das propriedades existentes sobre MDC. A primeira propriedade que eu tenho é que dois números naturais, representados por A e B, são primos entre si se o MDC deles for igual a 1. E eu trouxe um exemplo que é 9 e 5. Para mim saber se eles são primos entre si, eu vou utilizar o método da listagem de divisores, que foi o primeiro método que a gente aprendeu lá no cálculo de MDC. E aqui eu tenho os divisores de 9, que é 1, 3 e 9. E o outro número que é 5, que eu tenho, que é 1 e 5. E aí a gente vê que o maior divisor comum entre 9 e 5 é 1. Então eles são primos entre si. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo de MDC de 9 e 5, o 5 ele é um número primo. Mas isso não significa que para dois números serem primos entre si, eles precisam ser um número primo e um número sem ser primo. E eu tenho, comprovando isso, eu tenho para vocês aqui um exemplo, que é 15 e 8. Tanto 15 como 8, eles não são números primos, mas eles são primos entre si. Quando a gente faz a listagem dos divisores desses dois números, a gente tem que os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. E a gente tem que os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Ou seja, nenhum dos dois números é primo, mas eles são primos entre si, porque o máximo divisor comum deles dois é 1. Outra propriedade do máximo divisor comum é a seguinte: sejam K, A e B números naturais não nulos. Então, o MDC de K vezes A e K vezes B é igual a K vezes o MDC de A e B. Ficou um pouco confuso nessa linguagem técnica, mas essa propriedade quer dizer o seguinte, que quando eu tiver dois números aqui e eu quiser encontrar o máximo divisor comum, eu posso transformar esse número em produto. Ou seja, eu olho para os dois números que eu tenho e eu vejo se eu posso colocar eles, escrever eles na forma de produto que apareça o mesmo número para os dois. Como assim? Eu tenho aqui o 320 e o 400 e eu quero saber o máximo divisor comum. Por ser um número muito grande, eu posso reduzir esse número. Eu posso transformar o 320 em 10 vezes 32 e o 400 eu posso fazer 10 vezes 40. Ou seja, eu transformei eles em produtos em que aparece o mesmo número nos dois. Então eu posso pegar esse 10 e colocar em evidência, como se esse 10 fosse a letra K aqui na propriedade. E aí vai ficar 10 vezes o MDC de 32 e 40. E quando eu encontrar o resultado do máximo divisor comum de 32 e 40, basta eu multiplicar ele por 10 e aí eu vou ter o resultado do máximo divisor comum de 320 e 400. Então vamos aqui resolver. Eu vou resolver
pelo método de fatoração. Então, eu vou pegar aqui 32 e 40. Ambos os números são pares, então eu posso começar dividindo por 2. Então, vai ser 32 dividido por 2, 16, e 40 dividido por 2, 20. O resultado, os dois números são pares novamente, então eu posso dividir por 2, e vai ficar 16 por 2, 8, e 20 por 2, 10. São pares novamente, então eu divido por 2, que vai ser 8 por 2, 4, e 10 por 2, 5. E aqui chegou em um resultado onde eu não posso mais dividir simultaneamente pelo mesmo número. Então vai ficar o MDC como o produto desses números aqui, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então significa que o MDC de 32 e 40 é igual a 8. Só que na verdade a gente não quer descobrir o MDC de 320 e 400. Então basta escrever que o MDC de 32 e 40 é igual a 8. E aquele 10 que eu coloquei em evidência lá no começo, eu multiplico pelo resultado que eu encontrei. E vai ficar 10 vezes 8, 80. Então significa que o MDC de 320 e 400 é igual a 80. E foi isso, pessoal, a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.